Agora. Show de bola. Bom, vamos iniciar a nossa primeira aula aí de Direito Administrativo. O pessoal da turma presencial vai estar participando agora também a partir dessa aula de hoje, das aulas online, certo? E nós vamos seguir, eu concluí já com o pessoal da turma do MP e da mentoria online, a parte de Direito Constitucional, né? Nós chegamos a estudar aí até a parte de funções essenciais da Justiça. Eu vou dar agora uma ênfase nessas duas próximas semanas a disciplina de direito administrativo para a gente bater todo o edital lá correspondente à Polícia Militar. O pessoal do MP, por enquanto, nós não temos edital, então a gente já vai fazer uma base aí sólida dos conteúdos que costumam aparecer em provas de direito administrativo. O edital da PM aqui, pessoal, de direito administrativo, é um edital básico, né? É um edital padrão aí da nossa disciplina. Ele cobrou a parte de regime jurídico, princípios aplicados à administração pública, cobrou a organização da administração, administração direta e indireta, cobrou a parte de poderes, atos administrativos, serviços públicos, responsabilidade civil do Estado, bens públicos, controle da administração e a parte de licitações e contratos administrativos. Então, são 8 conteúdos que formam aí um padrão, um edital padrão de direito administrativo. O pessoal do MP, certo? Fazendo esse resumo, pegando essa base, é um passo bem interessante dado aí na nossa disciplina. Então, eu pretendo, nessas duas próximas semanas, exaurir também essa parte do edital de direito administrativo, certo? Como é que nós estamos procedendo? Como essa disciplina é uma disciplina bastante teórica, né? Eu vou nós vamos abordar nas aulas de direito administrativo de forma híbrida. Vamos fazer um resumo, certo, no material, conforme a gente está fazendo aí, mas também vamos responder questões. Vamos resolver questões, certo? Resolução de questões e conteúdo. Sempre fazendo aí essa mescla para que a gente não possa, para que a gente não tenha uma aula aí extremamente teórica, né? E fique um pouco desgastante para vocês, certo? Eu disponibilizei aí o material, todo mundo conseguiu o material dessas questõezinhas? Eu disponibilizei o material das questões, que são as questões que nós vamos resolver hoje. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá, sem mais demoras, né? Iniciarmos a nossa abordagem aí, certo? Tratando sobre as questõezinhas que falam sobre princípios. Ó, questão de número 1 aí, pessoal, na tela para a gente analisar, certo? Vamos analisar item por item e vocês vão me ajudando. Tenho certeza que vocês estão detonando, né? Direito administrativo, ou estão sendo detonados. Uhum. E aí, como é que tá? Ó, a questão 1 vai dizer o seguinte: sabendo que a administração pública é regida por diversos princípios expressos, olha a palavrinha importante aqui, ó, expressos, na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa incorreta. Portanto, ele já disse. Ó, quem tem dificuldade em direito administrativo, corte para cá, pessoal. Se atentem ao enunciado das questões, certo? Essa disciplina aqui é uma disciplina extremamente teórica, em que você tem que, infelizmente, compreender os conceitos. E o mais importante, se ater ao enunciado da questão. A questão dá o comando, principalmente o Instituto Selecom. Qual é o padrão de questões do Instituto Selecom em Direito Administrativo? Ele traz o comando já lá na questão. Ele pede o conteúdo do princípio, às vezes ele dá o conceito do princípio no enunciado e pede que o candidato analise a afirmativa ou marque a afirmativa. Então, a primeira dica é: se você tiver com algum problema, se você está com algum problema, na verdade, relacionado à resolução de questões em direito administrativo, se atente ao enunciado. Leiam o comando das questões daqui no enunciado. Então, ele quer a alternativa incorreta, nós vamos analisar aí, pessoal. A letra A diz assim: nos termos do princípio da legalidade, enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo aquilo que a lei não veda,
O administrador só pode fazer aquilo que a lei autoriza. E aí, isso está verdadeiro ou falso? Esse é o conteúdo do princípio da legalidade? VUF, pessoal. Verdadeiro ou falso? Hum? Verdadeiro. Esse é o conteúdo do princípio da legalidade. Nós vamos entender. Ó, um dos objetivos do princípio da impessoalidade é estabelecer igualdade no tratamento, dispensado pela administração pública aos administradores que se encontram em situação idêntica, em situação jurídica idêntica. Professor, isso está verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. Esse é o conteúdo do princípio da impessoalidade, ou um dos conteúdos. Além de averiguar os critérios de conveniência e oportunidade, o administrador público deve distinguir o que é honesto do que é desonesto, consoante o princípio da moralidade. Verdadeiro. O princípio da publicidade pode ser reclamado pelo administrado através de alguns instrumentos, dentre os quais o habeas data. Professor, isso daqui, verdadeiro também. E a letra E, que é o nosso gabarito, alternativa incorreta, vai dizer o quê, pessoal? Vai dizer que, de acordo com o artigo 37 da Constituição, as empresas públicas e sociedades de economia mista não estão sujeitas ao princípio da publicidade. Óbvio que isso daqui está falso. Beleza? Ó, vamos fazer o nosso resumo aqui para a gente voltar para as questões. Portanto, o gabarito da questão número um é a letra E de elefante. Pessoal, o tema dessa questão, certo? É o nosso, coloque aí, ó, regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo. Beleza? Professor, o que é esse regime jurídico administrativo? Coloca aí o conceito, pessoal. Ó, é o conjunto, é o conjunto de regras e princípios aplicados à administração pública. É o conjunto de regras e princípios aplicados à administração pública. Sublinhe regras e princípios. Fechou? Em uma linguagem mais clara, pessoal, o regime jurídico administrativo nada mais é, ó, do que as prerrogativas aplicadas à ADM pública, à administração pública. Bom, está aí o conceito, certo? Primeira questão que eu preciso entender, pessoal. Primeira questão que eu preciso pontuar. Ó, existe uma divisão dos princípios, certo? Professor, como é que funciona esses princípios que regem a administração pública? São de dois tipos. Os chamados princípios expressos, certo? Ou na prova pode aparecer assim, ó, como princípios explícitos. Dá no mesmo, certo? Abra um parêntese.
O que são os princípios expressos, professor? Coloca assim, ó. Estão escritos no texto constitucional. Estão escritos no texto constitucional. E o outro tipo, princípios não expressos ou princípios explícitos, ou implícito, melhor dizendo, implícito. O que são os princípios implícitos, professor? Ó, não estão escritos no texto constitucional, vírgula, mas são decorrentes da Constituição. São decorrentes da Constituição. Pronto. Essa é a primeira divisão. Pessoal, o 02 é justamente a gente analisar os princípios expressos. Ó, isso está na cabeça do artigo 37. Fechou? O que é que diz a Constituição? A Constituição determina que a administração direta, não é isso? E indireta. Ó, de qualquer dos poderes. A administração direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, vírgula, estados, vírgula, municípios e Distrito Federal devem obedecer a quem? Ao famoso LIMP, né? Deve obedecer aos princípios de quê? De legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí está o rol de princípios aplicados à administração pública. Revisando,
a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, municípios e Distrito Federal obedecem a esses princípios. Ó, coloca um asterisco aqui, pessoal. Isso pode aparecer na prova do Selecom. Fechamos? Pergunta de prova. Existe mais algum outro princípio expresso? Ou melhor dizendo, esse rol de princípios expressos é um rol taxativo ou exemplificativo? Hum? Ó, preste atenção, viu? Não é. Você vai colocar aqui que o rol é exemplificativo. Beleza? Existem outros princípios constitucionais expressos na Constituição que são aplicados à administração pública. Professor, me dê um exemplo. Ó, o princípio do devido processo legal é aplicado à administração. O princípio do contraditório e da ampla defesa é aplicado à administração. O princípio da motivação das decisões, beleza? Então, são princípios da Constituição que a administração pública deve aplicar. Rol 1, exemplificativo. Beleza? Primeiro princípio que eu vou tratar com vocês, pessoal. Aqui, ó. Esse daqui é o princípio da legalidade. Esse é o primeiro princípio que a gente vai analisar. Professor, o que é que diz o princípio da legalidade? Ó, coloca aí. Dever da administração pública, dever da administração pública de atuar conforme a lei. Abra um parênteses. O Instituto Selecom já cobrou, pessoal. Ó, atuar conforme o ordenamento jurídico. É isso que o princípio da legalidade determina. Obediência à lei, cumprimento da lei, são todas sinônimos. Professor, o princípio da legalidade, coloca outra setinha aqui, ó. Ele possui, coloca assim, possui duplo sentido. Duplo sentido. Professor, Oi, atuar conforme o ordenamento jurídico quer dizer que também deve se observar precedentes, súmulas, essas perfeito. questões também além da lei? Exatamente, porque veja, a lei, ó, para o conceito de lei para a administração pública, Paulo, é um conceito amplo, porque a legalidade ela pode ser observada no aspecto estrito. O que é a lei em sentido estrito? Obedecer apenas atos que emanam do poder legislativo. Obedecer a lei em sentido amplo, qualquer norma que tenha o poder de vincular. Exemplo, as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, certo? Elas obrigam a administração pública. Então,
Quando o examinador diz que é obedecer à lei ou ordenamento jurídico, é obedecer justamente isso, as várias espécies normativas. Fechou? Tranquilo aí? Entendi, obrigada. Ó, e qual é o duplo sentido do princípio da legalidade, pessoal? Primeiro, aplicação ao particular. Aplicação ao particular. Beleza? O que é que eu vou lembrar, professor? Coloque na primeira setinha. Aplicação ao particular. Vigora a autonomia da vontade. Vigora a autonomia da vontade. E o que é que significa isso, professor? Abaixo. O particular, o particular pode tudo aquilo que a lei não proíbe. O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Como é que eu vou lembrar disso, professor? Lembre do artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Note aí o artigo 5º, inciso 2. E o que é que diz o artigo 5º, inciso 2? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de quê? De lei. Já a letra B, já para os agentes públicos, ó, o princípio da legalidade é diferente. Para os agentes públicos, qual é o conteúdo? Coloca aí. Vigora a legalidade estrita. Vigora a legalidade estrita. Ou a estrita legalidade. Traduza. O agente público só pode atuar com expressa autorização da lei. O agente público só pode atuar com expressa autorização da lei. Pessoal, qual é a grande questão? Ó, dois asteriscos aí. Primeiro, viu? Isso daqui, às vezes, costuma aparecer em prova. Se houver o silêncio da lei. Ó, se a lei não falar nada, não autorizar ou não permitir, o agente público pode atuar? E aí? Ó, não. A palavra Ó, se a lei tiver em silêncio, certo? O agente público não pode atuar. Ponto. Professor, e o particular pode atuar. O particular pode atuar. Beleza? Fechamos? Ó, sobre o princípio da legalidade, professor, o que é que pode aparecer na minha prova? Somente isso. O significado, o que é que significa o princípio da legalidade? Artigo 5º, inciso 37.
A diferença aí entre legalidade para o particular e legalidade para a administração. E coloque aí uma observação abaixo, para a gente fechar. Coloque assim, pessoal. Legalidade excepcionada. Legalidade excepcionada. O que é que significa, professor, a legalidade excepcionada? São situações, pessoal, em que é permitido a flexibilização do princípio da legalidade, certo? Quais são as três hipóteses em que eu tenho a legalidade excepcionada? Edição de medida provisória, nós já falamos sobre a MP. Estado de defesa e estado de sítio. Essas são três situações em que o princípio da legalidade ele pode ser flexibilizado, ele pode ser excepcionalizado. Tranquilo? Primeiro princípio, matamos. Vamos para o segundo princípio, professor. Ó, pessoal, cuidado com esse princípio que nós vamos falar agora, que é o princípio da publicidade, certo? O princípio da publicidade, ou melhor dizendo, da impessoalidade, princípio da impessoalidade, é o mais cobrado, é o mais abordado pelo Instituto Selecom. A impessoalidade, coloca a setinha abaixo, ó, coloca assim, possui três sentidos. Possui três sentidos. Qual é o primeiro, professor? O primeiro sentido do princípio da impessoalidade é a finalidade. Dois pontos. Traduza. A atuação da administração deve buscar sempre o interesse público. A atuação da administração deve buscar sempre o interesse público. Ponto. Então, ó, finalidade é sinônimo de interesse público. É o primeiro aspecto do princípio da impessoalidade. Letra B. Igualdade. Igualdade. Proíbe a administração, proíbe a administração de estabelecer privilégios e discriminações entre os administrados. Proíbe a administração de estabelecer privilégios e discriminações. E, por fim, vedação à promoção pessoal. Dois pontos. Ô, professor, o que é que significa isso? Ó, coloca assim do lado, pessoal.
A atuação administrativa sempre deve ser imputada à pessoa jurídica. Sempre deve ser imputada à pessoa jurídica. Vírgula. Proibindo promoção pessoal de agente público. Proibindo promoção pessoal de agente público. Coloca abaixo uma questão de prova. Professor, o senhor poderia repetir, por favor? A atuação da administração sempre deve ser imputada a quem? A pessoa jurídica, vírgula, proibindo promoção pessoal de agentes públicos. Tranquilo? Ó, questão de prova, pessoal. Questão de prova. Você coloca assim, ó, responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. Beleza? Chegou todo mundo aí? Pessoal, olha a pergunta. Isso pode aparecer em prova com uma questãozinha um pouco aprofundada. Quando o agente público produz um dano ao particular, um policial militar, ele produz um dano ao particular. Quem é que vai reparar esse dano ao particular? É o próprio agente público ou é o Estado? Hum? Seria o O Estado. Estado, a administração pública. Por qual princípio? Qual é o princípio? Ele vai dizer assim que é o princípio da legalidade. Cuidado, viu? Coloca assim, abaixo aí. O princípio da impessoalidade obriga. O princípio da impessoalidade obriga a administração pública a reparar os danos provocados obriga a administração pública a reparar os danos provocados por seus agentes. Beleza? Então, se produziu dano, se um agente público produziu dano, como a atuação do agente público não é imputada a ele, não é o agente público que atua, e sim o Estado, dessa forma, o Estado vai reparar. Professor, mas o Estado pode cobrar posteriormente do agente público? Pode. Nós vamos conversar lá na frente. Mas, ó, a responsabilidade, o particular, ele nunca vai poder cobrar diretamente do agente público. Ó, eu tenho um triângulo, certo? O agente público produziu dano ao particular. O particular cobra do Estado e nunca do agente público. Fechou? Beleza? Ó, coloque aí. Publicidade, questão de prova também. Publicidade da administração.
Publicidade da administração. Isso daqui está onde, professor? Note o dispositivo, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Pessoal, ó, para a gente entender, a publicidade oficial da administração, ela deve ter qual caráter? Qual caráter? Ó, caráter educativo, não é isso? Mas o que, professor? Informativo e de orientação. Pronto. Então, a publicidade oficial tem que ter caráter educativo, informativo e de orientação. E o mais importante, ó, não pode constar o quê, professor? Nomes ou símbolos. Não pode constar nomes ou símbolos que caracterizem promoção pessoal. Promoção pessoal de quem, professor? De agente público ou de particular. Ponto. Cuidado, porque às vezes ele tenta induzir você. A vedação à promoção pessoal na publicidade oficial não está relacionado com o princípio da publicidade, e sim com o princípio da impessoalidade. Fechou? Beleza? Ó, qual é o outro princípio? Moralidade. Ô, professor, o que é que determina o princípio da moralidade? Simples. A administração pública deve atuar, ó, de forma. A administração pública deve atuar de forma. De forma o quê, professor? Letra A, ética. O, B, proba ou honesta. Ética, proba, honesta. E baseado em quê? Baseado, ó, na lealdade e na boa-fé. Esse é o princípio da publicidade. Fechou? Sobre publicidade, professor, o que é que vai aparecer na prova? Nepotismo. Pessoal, duas coisinhas para a gente falar sobre o nepotismo. Primeiro, o nepotismo está aqui, ó, na súmula vinculante número 13. Beleza? Ó, a súmula vinculante número 13, certo? Ela proíbe o quê? O que é que essa súmula proíbe? Vamos lá, me ajude aí. O que é, na verdade, o nepotismo? Hum? Coloque a redação da súmula, para a gente fazer aí algumas anotações. Ó, o que é que diz a súmula, pessoal? É inconstitucional a nomeação de cônjuge ou companheiro. É inconstitucional
a nomeação de cônjuge ou companheiro, vírgula, parente consanguíneo ou por afinidade, Professor, repita aí, por favor. É inconstitucional. a nomeação de cônjuge ou companheiro, vírgula, parentes consanguíneos ou por afinidade, na linha reta ou colateral. Na linha reta ou colateral. Até qual grau, pessoal? Até o terceiro grau da autoridade nomeante. Até o terceiro grau da autoridade nomeante, vírgula. Para ocupar cargo em comissão, vírgula, função de confiança, vírgula, direção, chefia ou assessoramento. Direção, chefia ou assessoramento. Na mesma pessoa jurídica. Fechou? Tranquilo aí? Pessoal, vamos para a anotação aqui, ó, da súmula. Isso daqui são as questões de prova que eu quero que vocês levem para a prova. O nepotismo cruzado é vedado também, viu? Professor, o que é o nepotismo cruzado? São nomeações recíprocas. Beleza? A questão vai ter que dizer. Então, ó, digamos que A seja autoridade do Poder Executivo, viu? E B seja autoridade do Poder Judiciário. O que é o nepotismo cruzado? A súmula fala que esse cara daqui não pode nomear seu parente até o terceiro grau para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento. Mas ele não nomeia o seu parente. Ele nomeia o parente, ó, de B, que faz o oposto também, certo? Que faz o oposto. O nome disso é nepotismo cruzado. Então, é vedado também as nomeações recíprocas. Qual é a outra questão da prova? Ó, o nepotismo, pessoal, o nepotismo é improbidade administrativa. Fechou? O nepotismo constitui improbidade administrativa. E para fechar, vocês vão colocar, ó, exceções à proibição. Bom, professor, como assim? Cargos que podem ser nomeados. Hum,
que não configuram nepotismo. Quais são eles? Quem consegue me dizer? São três. Três cargos que podem nomear. Ó, não é os Secretariado. parentes, pessoal. O nepotismo, a proibição para nomeação, lembrar, é até o terceiro grau. Beleza? Mas os parentes até o terceiro grau, professor, podem exercer algum tipo de cargo? Pode. Primeiro cargo, que pode? Cargo efetivo, né? Ó, você não vai esquecer. Prestou concurso público? Pode, sem problema nenhum. Beleza? Segundo, os chamados cargos políticos. Cargos políticos. Quais são eles, professor? Ministros de Estado e secretários. Ponto. E o terceiro, professor? Prepostos de serviços notariais. Prepostos de serviços notariais. Explica essa parada, professor. Pessoal, todo mundo já foi a um cartório aqui, não foi? Beleza? Para ser dono de cartório, precisa prestar concurso público, certo? O cartório ou o titular de notório, de notários de nota, tabelião de notas, é uma função pública. E essa função pública ela só pode ser provida por concurso público. O cara presta concurso público e vai administrar aí um cartório, vai receber os valores, etc e tal. E ele pode nomear quem ele quiser, inclusive uma pessoa para substituí-lo. Essa pessoa será um preposto e ficará responsável pelo cartório. E o STF disse que isso não constitui nepotismo. Então, regra, eu não posso nomear parente para ocupar cargos de direção, chefia e assessoramento. Até qual grau? Até o terceiro grau. Exceção, eu posso nomear se for cargos efetivos, se for cargos políticos e esse último cargo aí, que é o preposto dos serviços notoriais. Fechou? Tranquilo? Princípio da moralidade. Atuação ética, proba, honesta. Beleza. O que é que eu preciso entender? Ah, professor, me falaram assim, que o nepotismo, pessoal, o nepotismo, ó, eu expliquei no princípio da moralidade, certo? Mas pode aparecer na prova que o nepotismo fere outros princípios. A ofensa direta aqui, no nepotismo, é o princípio da moralidade, e o Supremo Tribunal Federal também falou que o nepotismo fere também o princípio da impessoalidade. Ponto. Beleza? A questão vai ter que dizer. A questão vai deixar claro. Não aparece em prova ele perguntando diretamente assim: qual é o princípio que é ofendido, que é ferido lá no princípio da moralidade, ou com a prática do nepotismo? Ele não cai, certo? Mas é só para deixar claro aqui que a prática do nepotismo ofende diretamente o princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade. Fechou? Próximo princípio. E o penúltimo princípio explícito. Para a gente voltar para as questões. Hashtag princípio de quê? Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. O que é que diz o princípio da publicidade, professor? Simples. Coloca aí. Dever da administração de informar
vírgula, dar transparência à sua atuação. Dever da administração de informar, vírgula, dar transparência. O que é que cai, professor, sobre o princípio da publicidade? Duas coisinhas. Primeiro, as exceções. Quais são as exceções ao princípio da publicidade? Ou seja, informações que a administração não precisa publicar, não precisa informar. Primeiro, atos que atingem a honra e a intimidade das pessoas. Segundo, atos que colocam em risco a segurança do Estado e da sociedade. Atos que colocam em risco a segurança do Estado e da sociedade. E a outra questãozinha que aparece às vezes, ó, instrumentos de efetivação. O que efetiva o princípio da publicidade? Três são os instrumentos. Habeas data é o primeiro. Segundo, mandado de segurança. E o terceiro, direito de petição. Ponto. Esses três instrumentos servem para efetivar o princípio da publicidade. Tranquilo? Último princípio expresso. Ó, princípio da eficiência. Professor, o que é que determina o princípio da eficiência? Simples. Setinha para baixo. A administração deve atuar. A administração deve atuar. Dois pontos. Letra A. De forma produtiva. A administração deve atuar de forma produtiva. B. Com celeridade. Barra. Presteza. Letra C. Fazer o máximo com menor ônus. A administração deve atuar de forma produtiva
com celeridade e presteza, fazer o máximo com o menor ônus. Professor, como é que o princípio da eficiência ele é efetivado? Como é que ocorre a efetivação? Tem três institutos que servem para aplicar o princípio da eficiência. O primeiro deles, ó, é o estágio probatório. O segundo, professor, estágio probatório, avaliação especial de desempenho. E o terceiro, avaliação periódica de desempenho. Estágio probatório, avaliação especial de desempenho e avaliação periódica de desempenho. Tranquilo? Resumo sobre os princípios expressos. O que é que pode aparecer na minha prova, professor? Ele não vai aprofundar mais do que isso. Não pode errar uma questãozinha de princípios, certo? Vamos corrigir aqui as questões de número 2, 3, 2 e 3. O que é que diz a questãozinha 2 aqui? Sobre os princípios do direito administrativo, julgue os próximos itens. Questão 2. O item 1 diz, que aqui o item 1 fala, o princípio da moralidade enuncia que o ato e atividade da administração pública deve obedecer não só à lei, mas à própria moral. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Segundo o princípio da publicidade, é obrigatória a divulgação de atos, contratos e instrumentos celebrados pela administração pública direta e indireta, para o conhecimento, para conhecimento, controle e início dos efeitos. Tá verdadeiro ou falso isso aí, pessoal? V ou F, verdadeiro. Segundo o princípio da legalidade, a atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigidas aos cidadãos em geral, sem determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza. Está verdadeiro ou falso? V ou F? Qual é o princípio aí? Se não é o princípio da legalidade, ó, se ele está falando que não pode haver discriminação de qualquer natureza, é um dos significados do princípio da impessoalidade. Impessoalidade é finalidade, isonomia ou igualdade e, principalmente, proibição de promoção pessoal. Então, isso aqui está falso. O princípio da supremacia do interesse público enuncia que, no embate entre o interesse público e o particular, há que prevalecer o interesse público. Gabarito da nossa questão, letra B de bola. Letra B de bola. A questão 3 diz que o administrador público investido de competência decisória é considerado como autoridade e, em consequência, passa a possuir poderes, deveres e responsabilidades específicos do cargo. Entre os deveres está o da boa administração. Esse dever impõe a obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, perfeição, rendimento, além de observar outras regras. Falou em rapidez, perfeição, celeridade, nós estamos falando do princípio da
eficiência. Esses são os quatro, cinco princípios aí, hum, expressos na Constituição Federal. Dúvidas? Beleza? Primeira parte do regime jurídico administrativo. Vencidos? Ó, pessoal. A outra parte do regime jurídico 03, certo? São os princípios implícitos. Princípios implícitos. Certo? Professor, o que são princípios implícitos? Coloque assim: não estão escritos no texto constitucional, vírgula, mas possuem o mesmo status dos princípios expressos. Não estão escritos no texto constitucional, mas possuem o mesmo status dos princípios expressos. Ó, asterisco aí. A primeira questãozinha que você tem que tomar cuidado, pessoal, que às vezes o examinador gosta de aprontar, é a hierarquia entre princípios. E aí? Tem hierarquia, pessoal? Coloque aí. Não existe, não existe hierarquia entre os princípios administrativos. Não existe hierarquia entre os princípios administrativos. Outra questãozinha são os princípios basilares. Professor, como assim? Pessoal, esses princípios que nós vamos agora, eles formam a base do regime jurídico. Fechou? Professor, o que é que eu preciso entender? Os dois princípios, certo? São princípios implícitos, mas eles servem de orientação para os outros. Então, quando eu estou aplicando todos os outros, eu estou aplicando observando esses dois também. Quais são eles, professor? Simples. O primeiro, pessoal, é a indisponibilidade
do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. Ponto. Fechou? O que é que diz esse princípio? Indisponibilidade do interesse público. Coloca aí o conceito. A administração pública deve pautar sempre a atuação com base no interesse público. A administração deve pautar sempre a atuação com base no interesse público. Bom, pessoal, não pode haver, ó, por esse princípio, a chamada ou chamado desvio de finalidade. Bom, tranquilo? Ó, o outro princípio é a supremacia do interesse público. Professor, o que é que esse princípio diz? Supremacia do interesse público. Coloca abaixo. Dispõe que o interesse público sempre prevalece sobre o interesse privado. Dispõe que o interesse público sempre prevalece sobre o interesse privado. Como é que é isso, professor? Nós temos exemplo. Ó, essa supremacia ela pode ser aplicada de várias formas, mas tem três formas que são características. Primeiro, o exercício do poder de polícia. Bom, é um exemplo da supremacia do interesse público. Segundo, a desapropriação. Terceiro, professor, requisição administrativa. Bom, nesses três casos, pessoal, nós temos exemplos práticos da supremacia do interesse público. Professor, tem mais? Tem. Coloca abaixo assim um asterisco. Tipos de interesse público.
Ó, o interesse público ele pode ser de duas formas. O interesse público ele pode ser primário. E o que é o interesse primário, professor? Simples. O interesse da sociedade. Esse é o interesse público primário. E o interesse público ele pode ser secundário. O interesse público secundário é o interesse de quê, professor? É o interesse dos órgãos públicos, dos agentes públicos. Ponto. Beleza? Professor, como é que deve ser esse interesse público aí? O interesse público tem que andar junto, certo? Agora coloca uma observação aí, ou um asterisco. Coloca assim, ó, no conflito entre o interesse primário e o interesse secundário, no conflito entre o interesse primário e o interesse secundário, vírgula, prevalece sempre, prevalece sempre o interesse primário. No conflito entre o interesse primário e secundário, vírgula, prevalece sempre o interesse primário. Fechou? Tranquilo? Ó, beleza. Tem mais princípios implícitos? Tem. Vou estudar com vocês alguns. Coloca aí 3.1. Princípio da autotutela. Princípio da autotutela. Professor, o que é autotutela? Coloca o conceito. Prerrogativa da administração de controlar os seus próprios atos. Princípio, prerrogativa da administração de controlar os seus próprios atos. Ó, esse controle, pessoal, ele é via anulação ou a administração também pode atuar via revogação. Na administração,
Na anulação, você vai lembrar que o ato ele é o quê? Ilegal. Beleza? Na revogação, o ato ele é inconveniente ou inoportuno. Nós vamos detalhar mais lá nos atos administrativos. Então, se a administração está controlando os seus próprios atos, autotutela. Qual é o outro, professor? Princípio da tutela. O que é o princípio da tutela, professor? Aí é diferente. A administração direta controla os atos da administração indireta. A administração direta controla os atos da administração indireta. Ó, o princípio da tutela também é chamado de princípio do controle finalístico. Bom, professor, qual é o outro princípio? 3.3. Segurança jurídica. O que é a segurança jurídica, professor? Coloca o conceito. Dever da administração de atuar. Dever da administração de atuar de forma. Dois pontos. Clara, precisa, confiável. Clara, precisa, confiável. Tem mais, professor? Tem. Não contraditória. Como é que eu vou lembrar disso, professor? Vai revisar, ó, e ler o artigo 5º, inciso 35. Na verdade, é o inciso 35? Não, não é o inciso 35, não. É o inciso 37, por aí. O que é que a Constituição diz expressando o princípio da segurança jurídica? Ela fala o seguinte, que, ó, a lei não prejudicará o que, professor? O direito adquirido, a coisa julgada e o ato
jurídico. É isso que determina a lei. Artigo 5º, inciso 36, conforme o André falou aí. Artigo 5º, inciso 36. O inciso 35 diz outra coisa. Tranquilo? Fechou? Ó, pessoal, esses três princípios aí, os dois primeiros aparecem mais, certo? O primeiro, princípio da tutela, princípio da autotutela. Eu vou explicar para vocês mais três princípios para a gente fechar e matar os princípios que mais aparecem em prova. O próximo princípio, 3.3.4, é o princípio da isonomia. Ou o princípio da igualdade, dá no mesmo, certo? O que é que diz o princípio da igualdade? Ó, dever da administração, dever da administração tratar os administrados. De que forma? De forma igual, vírgula, não discriminando. Esse é o princípio da igualdade. Professor, o que é que eu preciso entender? Simples. A isonomia, ela pode ser ou igualdade, né? Formal, certo? E a isonomia, ela pode ser material. Simples. Não tem como errar. Porque o que é que diz a isonomia formal? Ou a igualdade formal? Todos são iguais perante a lei. Essa é a máxima. E a isonomia material, professor, a igualdade material. O que é que diz? Coloca aí igualdade material. Tratar os desiguais desiguais. A lei deve tratar, Beatriz, a lei deve tratar os iguais de Os forma, iguais de forma igual. a lei deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. A lei deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Vírgula. Na medida de sua desigualdade. Na medida de sua desigualdade. Fechamos, pessoal? Ó, vamos botar para as questões para a gente revisar. Então, o que é que diz
a questãozinha de número 3, nós já matamos o gabarito. Vamos para a questão de número 4. Professor, é possível aparecer outros princípios na prova? É, mas assim, de forma bem excepcional. E mesmo assim, como expressões sinônimas. Ó, ele está dizendo aqui para a gente ler as afirmativas e marcar o item correto. O item 1 diz assim: por tal princípio, entende-se que o administrador não deve agir, ó, com malícia ou de forma astuciosa para confundir ou atrapalhar o cidadão no exercício de seus direitos. Sempre deve agir de acordo com a lei e com o bom senso. O contrário de malícia, astúcia, é o que, professor? Lealdade e boa-fé. Esses princípios também podem aparecer como expressões sinônimas do princípio da moralidade. Está no mesmo. O item 2 diz: para todas as ações dos servidores, deve existir, ó, uma explicação. Professor, o senhor falou aqui que os princípios da administração pública formam um rol exemplificativo. E tem esse aqui, ó, o princípio da motivação. É, o princípio da motivação, ele está lá no artigo 97 da Constituição. A Constituição fala das decisões do Poder Judiciário, que se estendem para a administração pública. É necessário explicar, é necessário fundamentar. Qual é o princípio, professor? Motivação. Certo? E o item 3, que é o princípio que eu vou explicar daqui a pouquinho, tem por objetivo proibir os excessos, com a finalidade de evitar restrições abusivas ou desnecessárias pela administração. Tal princípio envolve a proporcionalidade. Assim, as competências da administração devem ser proporcionalmente ou sendo ponderadas segundo as normas exigidas para o cumprimento de quê? Da finalidade do interesse público. Qual é o gabarito aqui, professor? Letra C. Ó, o último princípio, ou os dois últimos que eu quero explicar para vocês, é justamente esse aí. Razoabilidade e proporcionalidade. Pessoal, cuidado, certo? 3.5. Cuidado, ó, distinção. Coloca assim. Cuidado com dois princípios, certo? Quais são eles, professor? O princípio da razoabilidade, você vai colocar aqui, ó, versus o princípio da proporcionalidade. Tem questões que consideram como princípios sinônimos. Tem outras questões que não, que distinguem. Quando a questão considerar como sinônimo, tranquilo, não tem nem o que você analisar. Quando a questão não considerar como sinônimo, qual é a diferença? Pessoal, a razoabilidade, você vai lembrar disso, ó. Coloca aí. Limita a discricionariedade do agente público. Limita a discricionariedade do agente público. Professor, como assim? Coloca abaixo. A administração pública
deve justificar os fins para os quais o ato foi praticado. A administração pública deve justificar os fins para os quais o ato foi praticado, vírgula, independentemente da natureza do ato administrativo. Independentemente da natureza do ato administrativo. Professor, explique melhor. Pessoal, alguns atos, na verdade, esses atos aqui, ó, os atos discricionários, eles comportam juízo de escolha, juízo de oportunidade e conveniência, certo? Então, geralmente, os atos discricionários dizem o seguinte, ó, agente público, você pode fazer A ou você pode fazer B. Então, veja, em tese, é legal se o agente público praticar a conduta em A e é legal se o agente público praticar a conduta em B, porque o próprio ato já está estabelecido. Só que vem o princípio da razoabilidade e faz uma análise prática. Ó, tenho que analisar a finalidade do ato. Professor, dê um exemplo mais claro. Pessoal, digamos que, ó, a conduta A é para o agente público construir uma escola. E a conduta B é para o agente público construir um hospital. Ponto. Então, é legal se ele fazer a escola ou se ele fizer o hospital. Dá no mesmo. Só que já tem uma escola, professor, na localidade. Na verdade, já tem duas escolas na localidade. Aí, o princípio da razoabilidade diz o seguinte: ó, nesse caso, mesmo você tendo a escolha, é razoável que você opte pelo hospital. Ô, professor, e se ele optar pela escola? Se ele optar pela escola, o ato ele pode ser considerado inválido, porque não houve justificativa para a prática do ato administrativo. Então, veja, mesmo sendo legal, se o agente público ele não justifica os fins, o ato administrativo pode ser inválido. Qual é o princípio que invalida esse ato? Princípio da razoabilidade. Tranquilo? E o que é a proporcionalidade, professor? Ó, coloque aí. Consiste na adequação entre os meios e os fins.
Consiste na adequação entre os meios e os fins da atuação administrativa. Da atuação administrativa. Coloca uma setinha para baixo. Se divide em três subprincípios. Se divide em três subprincípios. Quais são eles, professor? Você vai lembrar assim, ó. NAP. NAP. O que é NAP? Necessidade. Dois pontos. O que é necessidade, professor? Coloque do lado. O meio utilizado pela administração deve causar o menor dano ao particular. O meio utilizado pela administração deve causar o menor dano ao particular. E a outra, professor? Adequação. Adequação. O que é que significa, professor? Coloca aí do lado. O meio utilizado deve ser efetivo para alcançar o interesse público. O meio utilizado deve ser efetivo para alcançar o interesse público. E, por fim, proporcionalidade em sentido estrito. Proporcionalidade em sentido estrito. O que é que significa? Compatibilizar necessidade com adequação. Compatibilizar
necessidade com adequação. Beleza? Fechou? Professor, me dê um exemplo claro. Pessoal, ó, a atuação da polícia é um exemplo de obediência à proporcionalidade. Tem um instituto chamado de uso progressivo da força. Então, eu não vou utilizar um meio desproporcional que cause um prejuízo excessivo ao particular. Não é essa a jogada. Mas também eu não posso utilizar de um meio que não tenha efetividade para aplicar ali o interesse público. Então, quando eu compatibilizo aí essas duas vertentes, eu tenho a aplicação do princípio da publicidade. Fechamos? Dúvidas? Olha o resumo que nós fizemos. Os princípios aí. Para fechar, pessoal, não vai dar tempo da gente entrar hoje em poderes. Então, vamos responder aqui rapidão o gabarito das três questões que faltam. Ó, a questão 5 fala, né? Confiabilidade, coerência nas ações. Aqui é uma questão do Instituto Selecom. Ele lhe dá expressamente, certo? Qual é o princípio? Confiança, coerência, princípio da segurança jurídica. Ponto. A prerrogativa da administração pública de invalidar os atos ilegítimos e revogar os atos inoportunos. Princípio da autotutela. Autotutela. Revogação dos próprios atos, autotutela. E o princípio da razoabilidade, ele vai fazer o quê? É uma função importante permitir a verificação do ato administrativo atende o interesse público. Ou seja, verificar os fins do ato administrativo. Gabarito da questão 7 é a letra A de avião. Letra A. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma. Dúvidas? Nenhuma. Pessoal, fechamos aqui, certo? Olha, eu vou divulgar para vocês o calendário das aulas nessa semana. Nessas 2 semanas estão sendo complicadas um pouco, porque peguei uma pequena infecção intestinal, fiquei um pouquinho doente, e também eu estou finalizando aí os exames para apresentar agora no concurso. Então está bem corrido. Mas eu acredito que essa semana vai melhorar, vai flexibilizar, e eu vou divulgar, eu acho que no domingo à noite ou na segunda, o calendário das nossas aulas da próxima semana. Nós vamos seguir com direito administrativo, certo? Os assuntos, aí eu vou passar na ordem, mas é basicamente os assuntos padrão da nossa disciplina. Fechou? Tranquilo? Então, ó, até a próxima aula, certo? Eduardo, gravou tudo certinho aí? Tudo certo, tudo certo. Tudo certo? Uhum. Show de bola. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição, certo? No mais, boa noite, bom descanso. E para o pessoal da turma presencial, nos encontramos amanhã, certo? Boa noite, boa noite. Boa noite.